Graças a Deus, Lucas capítulo 13. Quem ministra, o verdadeiro ministro, só pode ser Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, a palavra de Deus, onde há Deus, há a verdade. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Veja, aquele que se arrepende já creu. Ou seja, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê é porque Deus já está ali, porque é derramado fé sobre eles. Então, porque como alguém pode se arrepender se não crê? Se alguém crê na palavra de Deus, se arrepende de acordo com o que Deus ministra ao coração. E aquela pessoa arrependida tem a luz da verdade dentro dela, abre a mente dela e ela vê a mal ação. E só assim, podendo compreender o que fez, aí então há o verdadeiro arrependimento. Quando Deus chama, tira da anestesia da carne, do governo da mente humana, da humanidade terrena, do homem, criatura que vem do pó e volta para o pó. Mas então daí o homem tem o olho espiritual aberto. Então o simples fato de se arrepender já é crer, já é acreditar. E é ser lavado e limpo pelo sangue do Cordeiro. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então ele está deixando bem claro, olha, se não crê, todos perdem, né? Mas ainda mais claro ele está deixando: eu vim para que vocês creiam, para fortalecer-vos e para tirar do domínio do príncipe da morte, do engano, das garras de Satanás, que é a mente humana que vos condena. Porque nela mesmo não pode haver fé, mas a fé vem do próprio Deus. E a presença de Jesus estando contigo, do Espírito Santo, de Deus vivo, que vos alerta e vos assegura, firmes na palavra de Deus. Então é um trabalho que ele faz. Com certeza não eram mais pecadores os que morreram. Com certeza não eram, eu vou-lo afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Ele está dizendo, mas se vocês não creem, se não creem no que eu estou falando, né? Mas ainda melhor porque creram no que ele está falando, é livrado da morte, entende? Porque ele veio e creram nele. E os que creem, vivem por ele, graças a ele. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nenhum, nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? Ali é a árvore da consciência que está na terra, né? No corpo que Deus fez. Mas ainda mais que isso, esse corpo é o Espírito Santo. E o cortar é remover a pessoa de dentro da terra que é do alto, né? De Deus. Que daí não é terra humana, mas é a vida eterna. Porque não está produzindo amor, benignidade, caridade e tudo mais. Ele está dizendo aquilo, né? Porque está no Espírito, se não está agradando a Deus. Mas veja, o vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda mais por um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. O adubando é a sabedoria, o conhecimento, é o colocar ela para se arrepender. Se arrependa. Então ele começa a mandar sonhos, ele começa a mostrar o erro dela e começa a dedicar-se. Você está falhando, olha, veja. E a trazer ela o conhecimento da verdade, o quão falha está, pensando que estava agindo corretamente, e quanto ela está ali
à toa e não está produzindo para o reino dos céus, não está produzindo no Espírito Santo, não está dando testemunho. E esse intercessor é Jesus de Nazaré. Ele é o que está trabalhando e fala para o Pai: Pai, deixa eu cuidar, deixa eu fazer esse serviço. Então Jesus vem e fez a palavra de Deus. Se vier e dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Então é Jesus pedindo uma segunda chance para você. E Ele trabalhando a teu favor. E te enchendo de vida. Graças a Deus. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Então a gente percebe que é o mesmo Senhor que disse na palavra que é o Senhor que endireita, né, a boa árvore. Por isso agora é boa, né? Porque Ele adubou com o que Ele é, Ele transformou ela em boa árvore. Porque Ele é bom, com o que vem de Deus. Antes ela estava sob o domínio do mal, do governo humano, sob o governo das trevas e ainda sofrendo, né? Existem pessoas endemoniadas, existem pessoas sob influência de demônios, aí elas andam curvadas porque é da terra e não retas porque é do alto, entende? Mas ambas são libertas pelo Senhor, as que Ele agraciou. Em seguida, ele impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Impôs as mãos, é um trabalho que ele faz na árvore. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou à multidão: há 6 dias que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Então o Senhor exclamou: Hipócritas, porventura cada um de vós não desamarrará no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o levará dali para servir-lhes água? Servir água. Água é sabedoria, conhecimento. No real, no espiritual, que é o real de todos. Sendo assim, qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estava sendo realizado por Jesus. Então Jesus os questionou: com o que é semelhante o reino de Deus? Com o que o compararei? É parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre elas, sobre os seus ramos. Novamente, Jesus levanta a questão: a que semelharei o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. A mostarda, né? A terra mente, caiu, se transforma em uma grande árvore. Um pouquinho de palavra, aquela alegria que a pessoa ficou, recebeu aquela palavra, mas aquilo cresceu tanto na consciência, ela trabalhou tanto pensando naquilo, ela ficou tanto, vibrando tanto a mente dela naquela palavra, que Deus muito se alegrou e a sabedoria cresceu na consciência da pessoa, a ponto dos anjos, que são as aves do céu, ficar de redor, né? Porque diz a palavra: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então aquela pessoa se preocupou tanto com aquilo que recebeu, com aquela pessoa, mente, consciência, né? Não estou falando carne, consciência, humanidade não física. A pensar da pessoa, a consciência ficou tão que gerou e foi a ponto de os anjos virem ali para cuidar daquela pessoa, porque Deus mandou os anjos, até anjos, para cuidar, porque ali havia uma boa terra, há uma boa consciência e o Senhor te protege. Já levedado,
hipocrisia. Então, bom é que o Senhor mantém você na verdade, no reino dos céus. Mais tarde, seguiu Jesus e percorreu muitas outras cidades e povoados, ensinando o caminho em direção a Jerusalém. Ensinando e caminhando em direção a Jerusalém, mas a Jerusalém do alto é o caminho que ele ensina, né? Isso só por si só ele já ministrou. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão, quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta. E vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis, caminhamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas, no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Naquele mesmo momento, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e lhe avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda a certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhas a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja Jesus de Nazaré. Que Ele te acrescente mais sabedoria e te enriqueça cada dia mais, graças ao nome dEle e pelo o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Pai, que assim seja na vida dessa pessoa que ficou até o final e te ouviu. Graças a Deus. Amém.